a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Eu vou falar hoje de algo sobre milagres. 2 milagres. E eu quero fazer uma comparação. Deus que me ajude nisso. Você deixa a sua Bíblia aberta em Lucas, no capítulo 18, 35, e João, no capítulo 5, a partir do verso 1. Gabriel, deixa Deus te usar, Gabriel. Lucas 18, 35, João, no capítulo 5, a partir do verso 1. Estava orando, irmãos, hoje à tarde. Estava meditando nesses 2 milagres. Esses dois tipos de pessoas. E quando a gente vê Jesus, quando Jesus entra em cena na vida de uma pessoa, é tão lindo que a gente vê vitória. Eu não conheci ninguém que Jesus entrou na vida de uma pessoa e teve derrota. Sempre que Jesus entra em cena na vida de alguma pessoa. E quando é que Jesus entra? Quando a gente permite. Quando nós damos permissão para Ele entrar. Como diz o livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ele é educado. Ele fala assim: ó, eu posso entrar na tua casa? Eu posso estar com você? E eu me alegro muito com o Senhor. Quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, é algo que nos deixa, como diz o Messias, encantado. Se você estiver assistindo, Messias, viu? Deus te abençoe. Deus abençoe muito a tua vida. Deus te proteja, te guarde. E, irmãos, antes de eu entrar aqui no detalhe da palavra, eu quero alinhar com os irmãos um ponto aqui que nós vamos fazer. Em nome de Jesus, eu conto com toda a igreja, com todo o povo de Deus, com todo o povo de Deus. No próximo sábado, nós vamos ter a nossa oração, vai ser uma oração diferenciada, Ela vai começar às 6 horas da manhã e vai até a meia-noite junto com o clamor. O pastor Tiago está aqui hoje, e ele vai me ajudar nisso. Então, eu quero fazer uma convocação nessa semana, a partir já de amanhã, de você escolher um dia, você tirar um jejum, período que você conseguir, que você aguentar. Então, eu gostaria segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, todo o nosso povo, toda a nossa igreja, um dia de jejum. Escolha o dia que você achar melhor para você. E você faça um voto para Deus, um voto ao Senhor. Não você de jejuar. Preferência, tire um período também de oração. Se você estiver de jejum ali, dobre o teu joelho, faça o seu devocional com Deus. Então, durante essa semana e no sábado, nós vamos soltar no grupo, nós não iremos vir aqui na igreja para orar. Então, pastor, posso ir lá? Não, prefiro não, porque se eu abrir a sessão para um, vou ter que fazer para outro e etc. Então, nós vamos orar na nossa casa, no nosso lar. A partir das 6 horas da manhã, então você que já está acostumado, então, todos os horários, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, vai ser o último horário, porque aí a partir das 0 horas, nós entramos com o clamor da meia-noite e vamos até 1 hora da manhã, porque no outro dia nós temos escola bíblica dominical, todos antenados aqui, todos assistindo, importante isso, não deixe de assistir a nossa escola bíblica dominical, enfim. Então nós iremos fazer dessa forma. Porém, todavia, entretanto, domingo vai ser o nosso culto de Santa Ceia. E nós, sábado aqui nós vamos ter mais ou menos umas 4 ou 5 pessoas, e nós vamos estar distribuindo, igual a nossa igreja no Centro de Convenções fez, o cálice já com pão. Então vai ter um cálice, a minha esposa vai colocar no saquinho bonitinho, vai ter um negocinho lá, a bolinha colada, Depois nós vamos fazer um tagzinho, vai ter uma frase para você guardar na sua Bíblia, isso para a hora que você ler,
se o memorial, não é religiosidade não, tá, irmãos? É o memorial. Para a hora que você lembrar, escrito ali, eu vou colocar uma frase, tá, no meu coração, e toda vez que você ler essa frase, você vai lembrar, né? Eu falei assim, olha, Deus me ajudou a atravessar por esse período. E você vai valorizar. Foi igual o irmão Anderson falou, né, irmão Anderson? A pessoa vai olhar e vai lembrar e falar assim, olha, toda vez que lê isso aqui, ela vai falar assim, eu vou para a igreja hoje. Talvez você vai ficar em casa, você vai ler aquilo lá. Claro, não é esse negocinho que vai, mas vai lembrar esse período de quarentena, de tempo que nós... Irmãos, olha só, meu pai com a minha mãe, eu sei de alguns aqui, vou falar de quem eu sei, que eu estou perto, acompanho, nem sai de casa. Eu falei, pai, vai um pouquinho lá, senta no... Falhou o negócio, fica lá fora. O que é mesmo? No banco, né? No banco lá do condomínio e tomar um pouquinho de sol. Vitamina D é mega importante. Então, irmãos, para lembrar desse período, porque às vezes, né? Às vezes, acontece uma coisinha, a pessoa não vinha na igreja. Mas que não sei o que, não vou na igreja. Irmãos, e olha só, hoje você está na tua casa o tempo todo. Não justifica depois você trazer esse tipo de comportamento para esse novo tempo que vai vir aqui para a nossa igreja e para a tua vida, né? Venha para a igreja. Olha quanto tempo estamos aqui. O último culto que nós viemos fisicamente aqui foi na ceia, se eu não estou enganado. Eu acho que não, na quarta-feira. A quarta-feira após a ceia, eu não me lembro a data, se alguém puder ver isso daí. Foi o último culto físico aqui que nós tivemos de quarta. Depois, aquele domingo, depois de Santa Ceia, já foi tudo transmissão online. Então, irmãos, a hora que passar tudo isso, então, nós vamos estar distribuindo aqui. Você não vai sair do seu carro, pode ficar tranquilo, né? Estaremos todos com máscara, com luvas, vai estar higienizado, vai ter álcool ali, você vai receber embalado, já todo protegido aquilo lá, para você não ter nenhum problema. E aí, né, nós vamos estar orando por você. Além de tudo isso, você vai receber uma oração. Irmãos, isso foi praticado no nosso centro de convenções, foi bênção, e eu creio. Pastor, mas eu não quero, tranquilo, não tem problema, mas eu gostaria muito, tá bom? Eu gostaria muito que você viesse aqui, nós vamos comprar o cálice. Depois você coloca um joinha aí, quero te pedir na transmissão, eu vou divulgar isso na nossa rede, mas coloca um joinha aí que você entendeu, que está tudo certo, compreendido. Então nós já vamos te entregar o cálice, o pão, e você vai levar para a tua casa, você vai colocar na geladeira, e no domingo à noite, no nosso culto, nós vamos cear todos juntos, para a honra e glória do teu nome, tá bom? Você que estiver nos assistindo aqui, eu já estou vendo um glória, um aleluia, um amém. E você que está na tua casa ali, eu quero que você coloque ali, um glória a Deus, um amém, mas um joinha, dizendo assim, pastor, estou entendendo, e nós estamos juntos. Irmãos, entenda isso, entenda. Tudo isso que nós estamos fazendo, primeiro, é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Segundo, é para fortalecer a tua fé. Terceiro, é para que a gente consiga, né, de alguma forma, nós mantemos a integridade do nosso culto, né? De um formato abençoado. Então, próximo sábado, a partir, né, nós vamos estar aqui, a partir das 9 horas da manhã. Tá? Então, a partir das 9 horas da manhã, nós estaremos aqui e nós vamos ficar até o meio-dia. Nós vamos ficar 3 horas aqui orando. Nesse período, tá, Tiago? Vai estar acontecendo a oração. Você estiver no horário das 6, das 7, das 8, de joelho dobrado na tua casa. Pastor, não, dobra o teu joelho, meu querido. Eu gostaria aqui de fazer um pedido mesmo. Tem um corinho que fala assim, né, Anderson? De joelho é melhor na alegria ou na dor, sempre adorando ao Senhor, de joelho é melhor. Então você dobre o teu joelho, faça um propósito, porque eu creio, irmãos, eu creio num rebuliço, eu creio num propósito do Senhor. Tem tanta coisa no entorno acontecendo, né? Tem tanta coisa econômica, de saúde, financeira. Recebemos por diversas vezes, o pastor me ajude aqui, me ajude ali. Então, agora é a tua hora, querido. Agora é a tua hora também. Não só de pedir ajuda, mas de você fazer um propósito, de você dobrar o teu joelho, de você falar assim, Senhor, a partir de hoje aqui eu vou mudar minha história, minha vida, vou me reconciliar, vou me acertar com um propósito. Porque é nessa hora que a palavra do Senhor nos diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra. Já viu o dia de sol? Um dia ensolarado? O que as pessoas procuram? O sol, a sombra. As pessoas procuram a sombra, né? Fica 2 horas e meia na areia de uma praia, conversando debaixo de um sol. Te convido. Faça esse teste aí. Eu fiz isso uma vez. Irmãos, né? A Vânia e a minha esposa estão rindo aqui. Né? Deus abençoe a vida delas. Quarta-feira elas estão pregando aqui, viu, irmãos? Então,
Deus é fiel. Estourou meus lábios. Depois, né, passou tudo ali. A Oca estava com protetor solar. Lembro até hoje. Ficou eu e meu cunhado, a gente conversando. Né, o Guto. Tá, viu, Guto? Estiver assistindo a gente, olha que coisa. Então, o que nós procuramos nessa hora do alívio? A sombra. A tua maior dificuldade, o teu maior desespero, o teu maior medo, vai ter a sombra de Deus para cuidar de você. Ou está sentindo algo do céu, algo sobrenatural aqui nessa noite. Então, irmãos, eu gostaria muito, eu vou estar replicando isso nos grupos de WhatsApp, eu vou pedir ajuda, a toda liderança das irmãs já estão me ouvindo aqui, dos homens aqui, o Tiago vai me ajudar, da juventude, viu, Antônio, me ajude também, de divulgar nos grupos, Marcão, né, Adulto Mais, todos aí, de colocar isso, que sábado, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos estar, vou pedir para a Carol Willis, se estiver nos assistindo, fazer uma arte sobre isso, das 9 às 12 horas. Pastor, mas eu só consigo chegar às 15, 16 horas. Para aqueles que não conseguem nesse horário, você vai mandar no meu WhatsApp, e aí a gente vai programar, e nós vamos entregar para você. A gente vai estar aqui na igreja, a gente vem aqui no horário, mas né, eu creio que é um sábado, é um dia que nos ajuda. E, enfim, para aqueles que não puderem, a gente vai ter uma saída, fique tranquilo, tá bom? Mas, além de entregar, lembre-se, nós vamos estar orando, abençoando a sua vida. Lá no Centro de Convenções foi dito, né, o drive-thru da oração, foi abordado isso aí na nossa reunião, e nós vamos estar praticando aqui também. Por quê, irmão? Sempre eu digo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é legal, tudo aquilo que é, né, honesto, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, em algum louvor, nisto pensai, e o Deus de paz será convosco. Então, tudo que é bom que as pessoas estão fazendo, nós vamos fazer igual aqui também, porque eu tenho certeza que muita coisa boa que nós fazemos, outros fazem, e que Deus abençoe, que Deus faça mesmo, que tudo é para a honra e glória do nome dEle. Glória a Deus, aleluias. 2 milagres. No Evangelho de Lucas fala a cura de um cego pobre. E no Evangelho de João fala a cura de um paralítico, já fazia 38 anos. E eu comecei a fazer uma análise desses 2 milagres. Curioso, irmãos. E quando a gente começa a ver o milagre, né, do paralítico e do cego, comportamentos totalmente diferentes. Pessoas diferentes, realidades diferentes. Eu gosto, eu escrevi aqui no meu rascunho, que diz assim que... como é que é assim, tem pessoas que veem, mas não enxergam. E tem pessoas que enxergam, mas não veem. Você vai entender isso aí no final da pregação. E quando a gente começa a estudar, a ler sobre Jesus, sobre os milagres, operações sobrenaturais que ele fazia, e me chama muita atenção nesses 2, o Espírito Santo de Deus falou comigo, há um tempo atrás já com essa palavra, e eu quero repetir aqui nessa noite. E quando a gente começa a ler, lá do tanque de Betesda, do paralítico, parece que é uma realidade que nós estamos vivendo hoje, tanto um quanto o outro. Por quê? João no capítulo 5, se você puder, abra a tua Bíblia comigo na tua casa, por favor, abra a tua Bíblia comigo, por gentileza. Acompanhe. E diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar, olha só, irmãos, grande número de pessoas doentes e inválidas. Aí ele explica: cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam, aguenta aí, Gabriel, um movimento das águas. Irmão, já viu fila? Já viu quando você está naquela fila interminável? Aquela fila que não vou citar aqui, porque eu acho que é antiético, mas quando você vai em determinados lugares, hoje mudou muito com o advento aqui da tecnologia, né? A maioria dos boletos hoje, conta se paga nos apps da vida, né? Dificilmente você pega uma fila, mas ainda tem lugares, ainda para determinados tipos de coisas, você tem que enfrentar a fila. E é triste, porque quando você está naquele lugar, naquela fila grande, que não anda, que não evolui, qual que é a conversa? Sempre é uma conversa de uma crítica. Pode avaliar, mas que demora.
Que hora que você chegou aqui? Cheguei 9 horas da manhã, que horas são? Hoje já são 11h30, a fila não anda. E aquele negócio todo ali, todos nós já vivemos isso, já presenciamos. Então, quando você vai em determinada situação da nossa vida que ela é complexa, que ela não nos favorece, que ela não nos ajuda, né? Sempre há uma conversa de crítica em torno disso. É raro, irmãos, é difícil, eu acho quase impossível, né? Ter aquela conversa. Imagina só você 3 horas parado numa fila. E você chegar e falar assim, como é que está? Tranquilo. Não, estou tranquilo, estou 3 horas aqui, estou alegre, né, debaixo de um sol, debaixo de um calor aí de 26, 27 graus. Pelo contrário, nós sempre temos um olhar crítico. E eu fiquei pensando, qual que era a conversa? Né? Qual que era o grande conversa para aquelas pessoas? Cegos, mancos, paralíticos, a palavra do Senhor diz assim, olha, gente doente e gente inválida. Que eles ficavam o quê? Esperando o movimento das águas. Avança aí no verso 4, por favor, Gabriel. Olha o que diz, de vez em quando, irmão, essas são as piores palavras, eu acho que deve ser. E aí, imagina se aquele, como é que você está indo? De vez em quando eu vou. Já viu aquela pessoa que você pergunta, está indo na igreja? Faz tempo que você não conversa, você não encontra aquela pessoa, né? Aí a hora que você encontra aquela pessoa, e aí, como é que estão as coisas? Está indo lá na igreja? Tudo, fala assim, de vez em quando eu vou. Irmãos, é triste isso. Você fala, pessoal, de vez em quando eu chego. De vez em quando. Porque de vez em quando não é uma coisa precisa. Não é que você fala assim, não, semanalmente eu estou lá. 1, 2, 3 vezes por semana eu estou, mensalmente. Não é? Agora, quando a pessoa fala assim, de vez em quando, então imagina ali, doentes, inválidos, todos no mesmo lugar, no mesmo ambiente, num tanque, né? Num lugar limitado, num lugar quadrado, talvez, retangular, não sei, e eles ficavam assim, que de vez em quando descia o anjo do Senhor e agitava as águas. Então não era preciso, não dizia que era uma vez por ano, poderia ser talvez a cada 2 anos. Então, quando você fala de vez em quando, não tem como você chegar de quanto em quanto tempo que o anjo descia. Então, todas aquelas pessoas, e eu fico imaginando a conversa, talvez a crise da espera do tanque, a crise do tanque. Como assim, pastor? De vez em quando chega. E o que nos diz a palavra do Senhor? E o primeiro que entrasse no tanque, olha só, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então, quando o anjo, de vez em quando, e quando o anjo descia, somente o primeiro que chegasse lá, as águas agitadas, ele era curado. E a palavra do Senhor nos diz que esse paralítico já fazia o quê? 38 anos. 38 anos. Eu estou com 45. A minha esposa, esse mês, ela faz... Já olhou para mim. Pode falar ou não? Pode? 40 aí? 43 anos, né? Então, 38. 38 anos esperando. Tem 38, Gabriel? Você tem 38 anos ou não? Tem menos? Bem menos? Que benção, hein, rapaz? Glória a Deus por isso, né? Pode mentir não, hein? Irmãos, 38 anos é uma vida, é uma história. E aquela pessoa sentada, deitada ali, inválido, e eu fico pensando, né? Qual que era a conversa? Hoje, infelizmente, né, eu acho que é importante nós tentarmos mudar isso daí. Às vezes eu vejo alguns grupos da igreja, muito comentário de coronavírus, de Covid. Irmão, vamos parar um pouco, eu gostaria de convidar você do grupo da igreja, da nossa igreja, evite estar colocando isso lá. Ou melhor, não coloque. Não coloque. Né? Você quer colocar lá um bom dia, uma feliz Páscoa, você quer colocar assim, pastor Adriano, o seu ovo de Páscoa, seu ovo de chocolate está guardado. Né? Quando nós voltarmos, eu vou trazer para você. Pode colocar lá. Né? O pastor Tiago gosta de ovo branco. Eu não sabia dessa, mais uma. Né? Gosta de chocolate branco. Gosta de chocolate branco. Irmãos, então eu acho que é a hora de nós não ficarmos nessa lamúria, neste sofrimento psicológico, colocando essas coisas, escrevendo ali, parece que nós estamos como esse paralítico no tanque de Betesda. Parado ali, parece que nós estamos doentes, inválidos, o medo paralisa. Eu estava vindo para a igreja hoje, eu fiquei pensando nisso, o medo nos para. O medo nos deixa, a gente para de estudar, a gente para de produzir, a gente para de trabalhar, a gente para de acordar cedo, de fazer uma ginástica, de fazer uma caminhada, de você se declarar para sua esposa, para seu namorado. O medo parece que ele nos tira tudo disso. Então nós temos que repreender isso em nossa vida e nós olharmos para as grandes oportunidades
que a vida tem, mesmo nesse momento difícil, mesmo nessa parte complicada que nós estamos vivendo. Talvez as pessoas falem assim, olha, é hora de nos reinventarmos. É hora de nós olharmos, irmão, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que, não, mas o pastor, não estou dizendo nada disso. Eu estou dando uma orientação para você à luz da Bíblia. Porque naquele momento, naquele lugar ali, ficavam pessoas doentes, inválidas e só conversando talvez de coisas complicadas. Por quê? Jesus chega. E Jesus chega perto desse homem. Depois você vai acompanhando na tua Bíblia aí. Jesus chega perto dele. Olha para ele. Porque Jesus ouviu falar, Jesus sabia de todas as coisas. E curioso, irmãos, Jesus ele vai aonde? A festa dos judeus. Então, Jesus ele está indo para uma festa. Jesus ele sai e ele vai para uma festa. Só que ele vai para onde? Ele entra bem naquela porta que dava acesso ao tanque de Betesda. E ele vai no lugar onde tinha pessoas doentes e inválidas. Eu fiquei pensando, por que Jesus foi para ali? O que levou Jesus perto? É o ambiente. Acho que Jesus, esse ambiente favorece ele, a sua presença. Porque Jesus não veio para o são, ele veio para o doente. Jesus não veio para aquele que é autossuficiente. Jesus veio para aquele que é dependente dele. E eu sou dependente dele nessa noite. E se você está na tua casa, no teu lar, eu quero te dizer, Jesus veio para essas pessoas desenganadas, inválidas, improváveis, com medo, complexas, em sofrimento, que estão à beira de um divórcio, que estão à beira de um suicídio, que estão desenganadas pelo médico. É para essa que Jesus veio, porque Jesus veio para as causas impossíveis. Porque tudo aquilo que é possível, faça. Aquilo que é possível você fazer, faça. Porque aquilo que você não tem condições, o Senhor vai fazer por nós. Então Jesus, quando chega perto desse paralítico, 38 anos. Avança um pouquinho, por favor, Gabriel, para não ficar nas minhas palavras, nós vamos ler junto. Então, um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos, pode avançar. Quando viu deitado, Jesus, soube que ele vivia naquele estado, olha só, irmãos. Então, Jesus, ele olhou para aquele homem ali, provavelmente, de ficar muito tempo deitado, poderia ter algumas feridas, úlceras no corpo, não sei, penso eu. Durante tanto tempo, Jesus lhe faz uma pergunta. Olha a pergunta que Jesus faz. Jesus foi bem direto para ele. Você quer ser curado? Vou repetir. Jesus olha para aquele homem, há 38 anos, naquele estado, deitado numa maca, uma espécie de uma cama. Negócio duro, complicado, no chão. E Jesus faz uma pergunta para ele. Você quer ser curado? Talvez essa é a pergunta para nós nessa noite. Será que nós queremos ser curados? Talvez tenha um medo, talvez seja alguma coisa que nos tira a vontade de viver, a alegria da nossa vida. E a pergunta para nós, que Jesus nos faz é, eu e você, nós queremos ser curados. Pensa aí dentro da tua casa, do teu coração, pare um pouco. Talvez você fale assim, poxa, minha história está complicada, minha história está difícil. Está aqui, eu estou te falando uma história complicada, difícil, de uma pessoa inválida, de uma pessoa que é o olhar da sociedade. Qual que era o olhar da sociedade para todas aquelas pessoas ali? Provavelmente as pessoas dizem, olha, tanque de Betesda, complicado ali, né? Situação complicada, típica ali, eu acho melhor nem chegar perto ali, porque é o lugar aonde não tem jeito. Como assim não tem jeito? É o lugar ali de gente que tem toda sorte, todo tipo de enfermidade. Quem que gosta disso, irmãos? Não é assim? Quando nós paramos no semáforo, aqueles pedintes, aquele negócio todo cheio de gente, o que nós fazemos? A gente, de certa forma, a gente ignora, a gente olha, ou a gente pensa assim, oportunista. Passamos por tudo na nossa cabeça. Pelo contrário, Jesus, ele vai para esse lugar. Ele vai ao encontro dessas pessoas. Talvez podemos pensar assim, mas por que Jesus só falou com esse homem e falou com outro? Irmãos, a oportunidade estava dada naquele tanque. O autor da fé estava naquele lugar. Eu tenho certeza, se outros inválidos chegassem perto dele, estaria sido relatado aqui, provavelmente no Evangelho de João, pessoas chegando perto de Cristo, nunca Jesus negou uma ajuda. Nunca Jesus virou as costas. Nunca ele falou assim, eu não vou fazer por você. Até na cruz Jesus salvou. O último milagre físico que Jesus fez, quando ele fez uma solda numa orelha, Pedro bom, hein? Pedro, imagina você cortar uma orelha, hein, com a espada. Ele corta Jesus e vai lá e cola. Então Jesus, para aqueles que iam aprender, para aqueles que iam atrair, Jesus nunca negou ajuda. Mas as pessoas ali estavam naquele lugar e elas já não enxergavam mais o quê? Força, vida, oportunidade.
desacreditados. Às vezes estamos assim, nós não acreditamos mais que a coisa pode melhorar, que as coisas boas virão, que isso vai passar, que o novo tempo vai chegar, que uma nova história virá, que a solução está a caminho. Irmãos, é isso que nessa noite nós temos que crer e levantar a nossa cabeça e falar assim: Senhor, a gente crê no amanhã porque Ele vive. Por que nós cremos no amanhã? Por que nós cremos que coisas melhores virão? Porque Ele está vivo. Porque Ele está vivo, nós servimos a um Jesus vivo, então Ele sabe, né? Ele sabe do teu amanhã, Ele já passou pelo teu amanhã. O mês que vem, Jesus já passou por ele. O ano que vem, Jesus já sabe. O teu próximo ano de vida, Jesus já sabe. Ele sabe de todas as coisas. Aí você fala assim: pastor, mas está difícil, está complicado. Glória a Deus que está difícil, está complicado, porque às vezes é nessa hora que nós damos valor para algumas coisas. É nessa hora que a gente capricha na oração, capricha no jejum, na leitura, que a gente se concentra, que a gente para um pouco e olha para a cruz. E o legal é que a gente olha para a cruz e a cruz está o quê, irmãos? Vazia. Quando nós colocamos aqui, quando vocês voltar, vocês vão ver, a igreja está linda, está bonita a igreja, glória a Deus. Jesus para e ele pergunta para esse homem: olha só, você quer ser curado? Qual provavelmente deveria ser a grande resposta desse homem? Claro, Senhor, eu quero ser curado. Sem dúvida alguma, eu estou aqui há 38 anos e eu não aguento. Irmãos, esse homem não conseguia entender que era Jesus que estava do lado dele. Esse homem não percebeu que era ali o autor da vida, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que fez milagres e maravilhas, aquele que multiplicou pães. Este homem não entendia que era Jesus que estava do lado dele. O que passou na cabeça dele? Provavelmente, mais um para me ajudar. E aí ele começa a contar uma história, né? Ele começa a contar uma história e ele fala assim: Senhor, não tem ninguém. Depois a pergunta de Jesus: você quer ser curado? Em vez de ele responder sim, Senhor, ele fala: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Esse paralítico, ele pensava assim: está aqui mais um que quer tentar me levar para ser curado. Sabe o que ele pensava ali? Esse homem vai ficar me esperando, vai ficar junto comigo aqui. Provavelmente ele estava pensando assim: esse cara também deve ser um outro doente aí, mas ele anda e ele talvez vai me ajudar. Irmãos, em nenhum momento ele compreende, ele entende que quem estava do lado dele ali era o autor da vida, o autor da fé. Que situação. E Jesus olha para esse homem, depois que ele fala tudo, que eu não consigo chegar, vem um antes de mim, toda aquela reclamação. Jesus fala, Jesus não olha. Olha só, irmãos, esse é o nosso Deus. Jesus não olhou para a dor física, para a dor mental, para o medo que estava dentro dele. Ele já não acreditava. Ele não tinha mais fé, ele não acreditava em nada disso. Jesus não olha para isso. Jesus fala para ele: ei, levanta-te, pegue a sua maca ou a sua cama e ande. Jesus poderia ter dizer assim: cadê a tua fé, querido? Cadê a tua fé, filho? Você não está entendendo? Eu sou Jesus de Nazaré, eu vim aqui. Jesus simplesmente, ele olha para aquele homem e ele ignora toda aquela dor, sofrimento. Irmãos, Jesus está olhando, ele está entendendo o que você está passando. Ele sabe o que vai dentro da tua vida, da tua história. E ele fala para aquele homem: levanta-te, pega a tua maca e ande. Ele estava dizendo assim: ei, continua a tua vida, segue a sua história. Oportunidades virão para você. Jesus, quando está curando ele ali, como se ele estivesse dizendo assim: ei, você vai ter todas as condições agora que uma pessoa tem. Vai lá, procure um trabalho, procure algo para se fazer, se ocupe, porque eu estou trazendo para você um novo fôlego de vida, uma nova história para ser escrita por você. E esse homem, ele sai. A palavra do Senhor diz que imediatamente esse homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. E nos diz ainda no Evangelho de João, depois você lê na tua casa, que ele não sabia que era Jesus que o tinha curado. Por quê? Como eu disse, tem pessoas que veem, mas elas não enxergam. Por que você está dizendo isso, pastor? Agora você abre comigo a tua Bíblia. Eu vou falar rapidamente aqui esses dois milagres e depois eu vou concluir. Lucas 18 e 35, por gentileza. Lucas, capítulo 18, verso 35, glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, mas eu sinto, é como se o Espírito Santo de Deus estivesse olhando para nós e falando assim: olha, eu estou cuidando
da vida de vocês. Eu estou cuidando mesmo para aqueles que não acreditam, desacreditados, mesmo para aqueles que acham que acabou. Talvez vocês estejam nos assistindo de um hospital, não sei aonde está chegando essa live. Eu tenho certeza que os irmãos estão compartilhando, certo, irmãos? Como diz o pastor Fábio Hermínio, né? Curte, comente e compartilhe. Ele fala desse jeito, né? Curte, comente e compartilhe. Acho que é legal isso daí. Nesse momento, sempre estamos compartilhando. Não esqueci de avisar no começo, mas todas as nossas lives, todos os nossos cultos online, compartilha. Primeira coisa, chega lá e fala assim, ó, coloca o CCC lá, a gente já sabe, né? Já aprendemos isso no clamor da meia-noite. Eu acho que é legal no sentido, sabe do quê, irmãos? Evangelístico. No sentido de uma espécie do quê? De evangelização. Diz assim, ao aproximar-se Jesus de Jericó, guarda aí, que o pior cego é aquele que não quer ver. Tem muitos que veem, mas não enxergam. E tem pessoas que enxergam, mas não veem. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Qual que era a condição deste homem? Já falamos aqui, cego, pobre, sentado à beira do caminho e esmolando. Pergunto-lhe, qual era o olhar da sociedade? Qual é o nosso olhar? Vamos trazer para a nossa vida, para a nossa realidade aqui. Qual é o olhar nosso quando olhamos para uma pessoa assim? Simplesmente falamos assim, coitado. Que pena, né? Poxa, que dó. Olha só, cego, pobre, sentado à beira do caminho e pedindo esmolas. Irmãos, provavelmente esse não seria um partidão para tua filha. Imagina sua filha chegando em casa. Oi, pai. Oi, pois não. Eu vim trazer aqui o meu futuro marido, meu futuro esposo. Eu falei, quem que é? Ela falou assim, esse rapaz que encontrei na beira do caminho, ele não enxerga, tá? Pedindo esmola. Irmãos, faz uma análise aí, seja sincero, né? Vamos tirar a hipocrisia de lado e vamos analisar. Será que viria o quê? Sorriso para o rosto? Hein? O que passaria na nossa mente nesse momento? Talvez nós seríamos repugnar dizendo assim, filha, você tem certeza disso que você está fazendo? Não é? Irmãos, Jesus está passando. E quando Jesus está passando, a palavra do Senhor nos diz que ele passa o quê? Com uma multidão. E quando essa multidão está passando, esse homem, esse pobre, né? Esse cego mendigo, como diz a palavra de Deus, ele está sentado na beira do caminho e olha só, e ele viu com os seus ouvidos. Porque aonde ele estava, provavelmente não tinha esse movimento de multidão, de gente passando, e muito menos o quê? Um filho de Deus, passando numa estrada de Jericó, trazendo o quê? Uma oportunidade. Eu acho coisa linda desse homem, eu creio que ele se lança, eu creio que ele se joga. Talvez dentro dele, ele falou assim, tem alguma coisa acontecendo. E para estar multidão, olha só, e para estar multidão seguindo, deve ser coisa boa, deve ser uma coisa que mexe, porque não faz sentido, irmãos. Acho que a multidão, né, ela é movida por alguma coisa que tem interesse comum. Multidões no estádio vão assistir um jogo de futebol. Um interesse comum, do time de cá, do time de lá. Então aquele homem deve ter feito uma análise assim, peraí, se tem uma multidão, se tem algo passando ali, tem alguma coisa, eu preciso entender o que é. Ele não sabia. Ele não sabia que aquilo ali era a grande oportunidade da vida dele, ele se lança. E aí diz assim, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou, o que está acontecendo? Olha a diferença. Ele saiu da sua morbidade, ele saiu da sua inércia. Esse cara não tinha medo, esse homem não tinha medo. O medo paralisa. O medo, ele nos trava. Ele não deixa nós fazermos nada. Parece que a gente fala assim, não tem condições, eu não consigo, eu não vou. Pelo contrário, esse homem não tinha condições alguma. Talvez você fale assim, pastor, mas o outro também é paralítico. Ele era um inválido. Perfeito, mas ele enxergava, ele ouvia, ele falava. Então ele tinha condições de ver, ele tinha condições, imagina Jesus chegando perto dele, e os dois começam a conversar, o Filho de Deus. Irmãos, onde Jesus chega, alguma coisa acontece. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece, isso é relatado na Bíblia, e você pode olhar a tua história, a tua vida. Jesus chegou na minha vida, na minha história, eu sou outro, porque eu tive encontro com aquele que mudou, com aquele que muda o Evangelho, as boas novas de Cristo. Então, ele não conseguia enxergar porque o medo paralisa.
Precisamos repreender esse medo em nossa vida. E esse homem sentado à beira do caminho, esmolando sem perspectiva nenhuma. E ele começa o quê, irmãos? Avança aí, por favor. Ele pergunta, o que está acontecendo? E aí falaram para ele, Jesus de Nazaré está passando. Na minha tradução diz assim, Perdão, na minha tradução é igual. É que depois que ele fala, Jesus de Nazaré está passando. Então, o que ele faz? Ele se lança, ele se projeta, ele agarra a oportunidade. Qual que era a ferramenta, qual é a arma que ele tinha? A sua voz. A palavra do Senhor diz que ele começa o quê? Gritar. Então, ele põe-se a gritar, Jesus, filho de Davi. Isso daqui nos dá uma informação muito importante. Ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. Porque ele simplesmente falou, Jesus, ou poderia dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas ele é bem nominal. Ele diz o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa, irmãos, a gritar. A tradução americana fala que na primeira vez ele falou alto e na segunda ele gritou. Então, quanto mais tentavam impedir, porque diz assim, e os que iam adiante eu repreendi para que ele ficasse o quê? Quieto, e ele gritava cada vez mais alto. Por quê, irmãos? Porque ele se lançou, ele se jogou, ele falou assim, olha, esta é a oportunidade da minha vida, ninguém vai me impedir, não tem medo, não tem pessoas, não tem multidão, não tem nada que vai me impedir de eu receber a minha cura. Essa é a palavra que eu quero trazer para você nessa noite. Se lança, se joga na presença do Senhor, agarra as oportunidades que virão. Talvez você pode estar falando assim, dentro de casa, complicado tudo ali, meu querido, eu quero te dizer, tudo tem o seu tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Se chegou esse tempo para a nossa vida, nós temos que ser igual esse cego de Jericó. Nós temos que administrar da melhor maneira possível esse tempo de quarentena, esse tempo recluso, que nós não nos vemos, que nós, talvez, pela transmissão, pelo WhatsApp, por alguma coisa assim, eu quero dizer para você, se conforme com isso. Porque Jesus está controlando isso também, às vezes perdemos as esperanças, às vezes a gente não acredita mais nisso, às vezes tem pessoas que no ligam e falam assim, mas isso aqui, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você, você é filho do rei, e como este cego ali, você tem que se agarrar nas oportunidades, independente de onde esteja, do momento que esteja passando. Você tem que viver o momento que nós estamos, que Deus nos deu, o momento é esse. Da gente parar. Talvez você fale assim, pastor, mas nós não podemos parar. Eu falei, eu sei, mas você pode orar. Talvez você pode não estar saindo, indo para o shopping, indo não sei para onde, da casa de fulano e beltrano, mas você pode dobrar o seu joelho. Olha, irmãos, nós fazemos muita coisa, muito mais, de quando nós estamos com os joelhos dobrados. Você sabia disso? Talvez as pessoas achem assim, não, mas eu não estou indo, não estou voltando. Dobra o seu joelho. O joelho dobrado, ele move a mão do Pai. E a condição agora é essa, é da gente pedir para Ele, para o nosso Senhor Jesus, que Ele faça a mudança, como esse cego. Você se lance, por quê, irmãos? A hora que esse homem começou a gritar, tentaram calar ele, tentaram falar assim, ei, fala mais baixo, para de gritar. Jesus para. Jesus parou por causa de um inválido, de um cego, sentado à beira do caminho, pedindo esmola, e ele falou assim, olha, quem é que está gritando? Traga-o aqui. E levaram ele para perto do mestre. Eu já estou encerrando aqui, irmãos. Olha só. Olha, eu quero que você guarde isso. Qual foi a pergunta que Jesus fez para o paralítico? Você quer ser curado? Sabe qual é a pergunta que Jesus fez para o cego? O que você quer que eu lhe faça? A pergunta para o paralítico, ela era objetiva. Estava falando da cura, da restauração da paralisia dele. A pergunta para o cego era aberta. Ele podia falar assim, olha, eu estou precisando de emprego. Ele podia falar isso antes. Eu estou precisando de emprego, de uma recolocação profissional. Olha, eu estou precisando de uma restauração no meu casamento. Minha mulher me quer depois que eu estou sentado. Eu não sei, ele podia ter falado qualquer coisa. Então Jesus, ele deixou aberto, ele falou assim, olha, o que você quer que eu lhe faça? Sabe qual foi a resposta desse homem? Imediatamente ele disse, Senhor, eu quero ver. Irmãos, olha só. Ele não reclamou, ele não lamuriou. Igual o paralítico. Ficou choramingando ali pelos cantos. Simplesmente ele falou assim, eu quero ver. Eu quero enxergar. Irmãos, ele poderia talvez ter pedido N coisas, mas ele falou assim, olha, eu quero a restauração, eu quero enxergar. E aí o que acontece, irmãos? Jesus fala diferente algo para ele. Volte a ver, recupere a sua visão. E Jesus diz algo interessante, ele fala assim, olha, a tua fé o curou. Então nós vemos aqui, eu já encerro agora,
2 milagres, comportamentos diferentes. Um, ele via, mas não enxergava. O outro, ele não via, né? Ele enxergava, mas não via. Pastor, que negócio é esse? Eu falei assim, os olhos, ele estava vendo, mas não enxergava a oportunidade que estava ali. O outro, ele não tinha essa visão, mas ele enxergava com seus ouvidos, ele entendia quem estava perto dele. Comportamentos totalmente diferentes. Outra coisa, Jesus foi ao encontro do paralítico. Jesus foi ao encontro do paralítico. Aí talvez pode falar assim, mas é óbvio, ele não andava, meu querido. Jesus poderia também ter o encontro do cego. Ali, o cego foi ao encontro de Cristo. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei qual é a situação. Talvez você seja igual do cego. Você precisa do encontro de Cristo. Você precisa se agarrar de novo. Fala, Senhor, eis-me aqui. Estou aqui, Pai, gritando alto. Fala, Senhor, eu preciso recuperar de novo a visão que eu perdi. Aí você fala assim, visão do quê? Visão do reino. A visão de servir. A visão de estar na igreja, de servir no ministério, de acreditar. Às vezes eu ouço, já ouvi isso aqui, irmãos. Eu nunca vou cantar no grupo de irmãs. Eu não gosto. Eu falei assim, olha, eu queria que mudasse esse conceito. De você orar e falar assim, Senhor, aonde você quer que eu sirva, Pai? Eu estou aqui, Deus. E não começar com negativas, com algo para baixo. Esse é o paralítico. O paralítico, ele vê assim, e de você orar e falar assim, Senhor, eu estou aqui na igreja, Pai, estou parado, estou estagnado. Aonde o Senhor quer que eu venha servir? Pode ser que Deus fale assim, olha, eu preciso que você vá lá no grupo de mulheres da igreja. Ou não, olha, no grupo de evangelismo da madrugada. Eu não sei, glória a Deus. Então, o cego foi ao encontro de Jesus. Perguntas diferentes. Jesus fala assim, você quer ser curado, o paralítico? E para o outro, o que você quer que eu faça? Eu não sei, talvez para você é uma pergunta direta. Ou talvez uma pergunta aberta. Veja qual estágio que você está, mas independente de qualquer coisa. Jesus, ele vai trazer a solução para a sua vida. Glória a Deus. Para um, Jesus falou assim, levante-se, pega a sua maca e anda. E o outro, recupera a tua visão, a tua fé te salvou. E eu concluo aqui. E nas duas situações, Jesus curou. Para um, não tinha fé alguma. Para outro, ele tinha fé. Aí você fala, pastor, mas que estranho. Eu falei assim, irmãos, Jesus, ele não curou mediante a fé. Ele curou porque ele é Deus. Ele curou porque ele tem condições, isto é, nunca é sobre nós. Como o pastor Antônio Oreste pregou uma vez aqui, nunca use a sua fé para barganhar o mover de Deus. Está aqui, irmãos. Ele curou o paralítico, mesmo ele não tendo fé, não acreditando, porque é sempre sobre ele e é por ele. Para o outro, Jesus falou assim, a tua fé o curou, ele tinha fé para isso. Então, isto é, se você estiver na tua casa e você não tiver fé, condições alguma, descanse. Ele vai trazer a cura para a tua vida. E se você tiver fé, também ele vai te curar. Mas lembre-se que nunca é sobre nós. Sempre e sempre é sobre ele. E assim eu finalizo. Essa palavra o irmão Antônio vai estar louvando. E no final eu vou estar orando, fazendo o apelo para a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Se você puder da tua casa, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, medite na letra. Esse louvor é lindo, né? Ainda mais na voz desse rapazão aqui, é maravilhoso, né? Como diz o pastor Dair, maravilhoso, né? Uau! Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos. Medita nessa palavra nessa noite. Que você precisa ser curado, que eu e você precisamos de um milagre. Aleluia! Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Deus falando conosco aqui. E com certeza vou voltar daqui com essa palavra de que às vezes tem pessoas que veem, mas não enxergam. Tem pessoas que não veem e que enxergam. Isso é bem profundo e bem verdadeiro. Então, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor ele tem as maneiras de falar para o seu povo, e ele falou com vocês aí em casa e falou comigo aqui também. Vamos, então, fechar com chave de ouro, louvando ao Senhor Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluia, glória seja a ti, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não entendo
Sem tua graça, o que seria de mim? Eu dependo de ti, Jesus. Aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Aleluia. Sem tua graça, o que seria de mim, Jesus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh, aleluia! Aleluia! O que acontece, ó? Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Oh, aleluia! E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reinar a mandaia céu o Espírito sobre a carne e reinar o Espírito sobre a carne. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Você que está na tua casa, você que está nos assistindo, você que quer aceitar Jesus, ou você que quer voltar para os caminhos do Senhor, levanta a tua mão, da onde você estiver, eu vou estar orando por você.